Seja muito bem-vinda à nossa 11ª aula. Se você não estava dando nada até a aula de agora, se você não estava levando ela tão a sério, essa aula aqui ela é muito profunda. Pelo menos foi muito profunda para mim, para a Thaís também. Eu acredito que esse tema ele faz toda a diferença. E muitas de vocês vão se identificar agora nesse ponto. Porque realmente ela é uma aula profunda, vai falar muito o porquê que nós mulheres, nós não conseguimos manter aquela identidade da pessoa magra. Por que a gente emagrece e depois volta a ganhar peso novamente? O tema da nossa aula de hoje é o medo de emagrecer. E é aqui que entra uma grande questão em relação à parte da identidade. Por que muitas mulheres não conseguem sustentar o capuz da pessoa magra? Porque na maioria das vezes nós não estamos preparadas para lidar com a sociedade. Porque eu confesso para vocês que a sociedade ela é um pouco maldosa. Ela critica a pessoa que está acima do peso, mas ela também critica a pessoa que tem um corpo muito bonito. Então, o estar acima do peso talvez é uma identidade que você já tenha aceitado e que seja mais fácil para você lidar. Exato. E talvez romper aquela bolha ali vai te ferir de uma outra forma e talvez você não está preparada psicologicamente. Porque a maioria das vezes você também pode ser a pessoa que julga a pessoa que tem o corpo ideal, que é o corpo que você gostaria de ter. Tem essa. Porque assim, tem muitas mulheres que não tem mulher que é assim, ó, que você passa uma pessoa que tem um shape na academia, vamos dar um exemplo, passa uma mulher bonitona que tá com top, leg, tá tudo em pezinho, tudo certinho, tudo no seu devido lugar, e ela só passa com um top e uma calça leg, tipo, nada demais, não tá sendo ousada, não tá sendo nada, ela apenas está, é isso, ela apenas está com uma roupa de treino, uma roupa adequada para ir treinar, confortável para ela. Não tô julgando roupa, tá, gente? Aí, a pessoa que tá acima do peso, que tá lá encapuzada, que tá com uma roupa do marido, às vezes tá com a mesma calça que a mulher tava, o top, o conjuntinho bonitinho, só que daí está se escondendo com uma camiseta de vereador do marido, gigante, que ninguém vê nada, pra tentar se esconder. Aí essa pessoa bonitinha passa na frente, a outra faz assim, tipo, como se isso fosse errado. Como o fato dela estar vestida desse jeito tá errado. Ou o corpo dela te incomoda. Que a maioria das vezes é exatamente isso que está incomodando. E o porquê que isso acontece? Qual é o medo que você tem de conseguir romper essa bolha e chegar lá? Porque muitas das vezes pode ser que essa mulher tenha a mesma realidade que a sua, tem os mesmos compromissos que você tem, só que às vezes... Mas a responsabilidade dela é diferente. Exato. E aí ela assume o BO pra ela entende a consequência, que é aquele corpo que ela não deseja ter, ela entende aonde está levando ela, e ela simplesmente faz outra rota e muda sua história. A mesma coisa acontece com a mulher doente, que já desenvolveu alguma doença. Entendeu? Ela sabe o que levou ela a desenvolver aquela doença, mas ela continua, mesmo assim, com os mesmos hábitos, justamente pela identidade. É o medo de emagrecer, é o medo de romper bolhas, é o medo de mudar. Porque às vezes tem medo de ficar sozinha. Sim. Eu vou contar um caso aqui pra vocês, que é, poucas pessoas sabem, né? Na verdade a gente já falou, né, que é uma formação que eu tenho, eu sou professora de educação física. Hoje eu não exerço mais essa função, porém eu tenho essa graduação. E aí durante muito tempo eu dei aula em academia e tive meu próprio box de CrossFit. Então eu tive muito contato com muitos alunos, isso foi durante 11 anos da minha vida. E aí só contando rapidamente para vocês conseguirem entender. Tem uma pessoa em específico que ela era assim, ó, ela emagrecia, aí ela tava chegando naquele corpo que ela queria, ela tirava o pé e voltava lá pro buraco de novo.
E isso, tipo assim, várias vezes no ano. Parecia que ela brincava com o corpo, entendeu? Tipo, eu tô lá. Sanfona, né? Vai e volta, vai e Então volta. ela chegando lá, ela voltava, tirava o pé e ela regredia tudo de novo. E aí eu tive um papo muito sério, assim, com essa pessoa e falei assim, qual é o medo que você tem? O que tá fazendo você voltar lá pro buraco toda vez? Você tem medo do quê? É medo de ficar sozinha? É medo de trocar de ambiente? É medo de sair desse grupinho de amizade que você tem? É medo de perder essa pessoa que te acompanha hoje, porque às vezes marido e mulher, às vezes são... Essa pessoa que tá te prendendo, né? É essa rotina que tá te prendendo, é o fato de você ter que depender dessa pessoa aqui, porque senão, aí, se você tiver aquele corpo lá, será que essa pessoa que hoje dorme do seu lado vai conseguir lidar com a situação? Vai conseguir... Porque, vamos falar a verdade, uma pessoa que tem um corpo bonito, ela chama mais atenção. Sim, gente bonita dá trabalho. Não é fácil você ser casado com uma pessoa feia, uma pessoa acima do peso, porque ela não chama tanta atenção. Não desperta desejo de outras Isso. pessoas. Aí, às vezes, a pessoa acaba sendo bonita pelo interior dela, mas aí você tem que conhecer a pessoa. Né? Não fala que todo gordinho é muito sarrista, muito... Às vezes também pode ser só um refúgio dele, porque, tipo, A grande maioria é isso. ele não tem já o físico muito bom, então ele tem que ser muito simpático pra ele. E às vezes a pessoa bonita é o cuzão. Mas porque ele só tem que ser ele. Entendeu? Ele não tem que forçar a amizade com ninguém, ele só tem que ser ele. E as pessoas que se sentem atraídos fisicamente por ele, só aproxima. E aí, você não sei se você consegue lidar com essa situação ou não. Mas enfim. E aí eu tive essa conversa exatamente sobre isso. E aí essa pessoa falou assim pra mim, eu tenho medo de chegar no objetivo que eu quero, porque hoje eu já sou considerada a pessoa chata. Com o estilo de vida que eu tenho, olha que eu mudei pouca coisa. Então, você já pensou se eu tiver que se eu conseguir chegar lá onde eu desejo, onde eu quero? É onde a maioria das pessoas querem estar, mas ninguém quer pagar o preço para estar lá. Aí essa pessoa falou assim, ó, então, você já pensou se eu vou ter que deixar de conviver com muitas pessoas que estão ao meu redor, que hoje dependem de mim e que, aí eu acredito que esse depender seria os familiares, entendeu? E falou assim também, e a questão da amizade? E aí, eu não vou ter amigo? Eu não vou sair com ninguém mais? Você vai fazer novos amigos e tá tudo aí certo. Eu só falei, você só vai mudar o ambiente. Se esse ambiente não faz bem hoje pra você, você muda o ambiente e começa a conviver com pessoas que sejam melhores que você. E daí você vai pegar o hábito dessas pessoas. Simples assim. Mas pra grande maioria, gente, isso não é fácil. E eu entendo, porque durante muito tempo pra mim não foi. Até eu conseguir ter uma capacidade, a questão da autorresponsabilidade, assumir o BO pra mim e falar, se eu quero mudar, eu tenho que fazer por merecer. Eu tenho que fazer por mim. E aí foi onde tudo começou a mudar. Exato. E eu quero trazer uma frase de impacto para essa aula, que é para realmente fazer você entender o seu sobrepeso hoje, tá? Porque o corpo, né, um novo corpo, ele exige uma nova identidade. E essa nova identidade, ela assusta mesmo. E é para assustar. É para que essa nova identidade seja a sua identidade assumida. Saia desse círculo que você vive. Saia desse rótulo que colocaram em você, ou que você se autocolocou. Saia desse rótulo e assume de verdade quem você deseja ser. Que quando você conseguir fazer isso, você vai ver que as coisas ao seu redor vão começar a acontecer. E não tô falando só fisicamente, não. Que o físico, gente, é o de menos. Vocês vão ver que muita coisa começa a acontecer a partir dessa atitude que você tem. Independente da idade que você tenha, o mundo vai ter uma cor diferente. E o que eu quero para a missão do dia de hoje? Antes que você já entre com mimimi. Não quero que tenha ninguém com mimimi nessa aula aqui, tá? Eu quero que a missão de hoje é tomar o dobro de água que você tomou do dia de ontem. Então, se ontem você tomou 2 litros de água, eu quero que no dia de hoje você tome 4 litros de água. E o porquê que eu quero isso? Para você provar para você que você é capaz de dar o seu dobro.
para assumir uma nova identidade. Então não é mais só o seu 100%, é o seu 200%. E é assim que a gente finaliza a aula de hoje. Beijos e até amanhã. Até!